Era o final de 1977, e na tranquilidade da ilha de Colares, no estado do Pará, algo incomum começou a transformar o cotidiano. Colares era um pequeno município ribeirinho, cercado por rios e manguezais, onde a vida seguia um ritmo lento, guiado pela pesca, pelo sol e pela maré. À noite, a escuridão quase absoluta era quebrada apenas pelo brilho das estrelas e pelas lamparinas nas casas simples. Mas naquele ano, as noites começaram a ser cortadas por luzes misteriosas no céu, deslocando-se de forma silenciosa e rápida, às vezes mudando de cor, outras vezes pairando imóveis sobre as copas das árvores. Os moradores, acostumados com o silêncio profundo da Amazônia, começaram a relatar que essas luzes não eram apenas fenômenos distantes, elas se aproximavam, desciam a poucos metros de altura e, segundo algumas testemunhas, pareciam emitir raios luminosos diretamente sobre as pessoas. As vítimas falavam de uma estranha fraqueza que se seguia ao contato, como se algo tivesse sugado energia ou sangue. Pequenas feridas circulares e queimaduras surgiam em braços, pernas e pescoços, muitas vezes acompanhadas de dores de cabeça, tontura e insônia. Logo, os pescadores passaram a evitar sair de casa depois do pôr do sol, abandonando a pesca noturna, e algumas famílias começaram a dormir todas juntas em um mesmo cômodo, com luzes acesas, acreditando que isso poderia afastar os misteriosos visitantes. O fenômeno recebeu o apelido de chupa-chupa, um nome que misturava humor e medo. Para alguns, era obra de forças sobrenaturais. Para outros, talvez algo vindo de outro mundo. Com o pânico crescendo e relatos se multiplicando, a prefeitura e autoridades locais decidiram pedir ajuda ao Comando Aéreo Regional, o Comar, e sediado em Belém. Não demorou para que militares da Força Aérea Brasileira fossem destacados para investigar o caso. O comando da operação ficou com o capitão Irangê Holanda, um oficial experiente, metódico, mas que jamais havia lidado com algo fora dos parâmetros convencionais de investigação militar. A missão recebeu o codinome Operação Prato, um nome burocrático para um episódio que, no fundo, carregava um clima de suspense e mistério. O objetivo oficial era claro: coletar evidências, registrar os relatos e tranquilizar a população. Mas na prática ninguém sabia exatamente o que iria encontrar. Logo nas primeiras noites de observação, a equipe percebeu que os relatos não eram simples boatos. Luzes intensas surgiam de repente no céu, deslocando-se com movimentos bruscos e impossíveis para qualquer aeronave conhecida na época. Pairavam sobre a mata, sobrevoavam rios e por vezes pareciam seguir pessoas ou barcos. Havia luzes brancas, amarelas, azuladas e até vermelhas, algumas mudando de cor gradualmente, como se testassem diferentes intensidades. Em determinados momentos, essas luzes reagiam à presença humana. Afastavam-se quando notadas, mas também havia casos em que se aproximavam, pairando a poucos metros, como se observassem. Os militares montaram postos de observação, muitas vezes improvisados, passando horas no escuro, com câmeras, binóculos e gravadores. Registraram fotos, filmes em Super 8 e páginas e mais páginas de anotações. A cada nova entrevista com moradores, as histórias ganhavam consistência. Uma pescadora contou que estava na varanda quando uma luz desceu silenciosa e estacionou diante dela. Sentiu um feixe atingi-la no ombro, provocando dor imediata e deixando uma marca circular na pele. Outro homem relatou estar remando quando uma luz amarela começou a segui-la ou sabra ao réu, mudando para o vermelho antes de acelerar e desaparecer no horizonte. Alguns moradores falaram sobre sons metálicos muito sutis, quase como um zumbido, que precediam a aparição das luzes. Outros afirmaram sentir um frio repentino no corpo mesmo em noites quentes e úmidas, pouco antes de avistá-las. E havia ainda aqueles que sonhavam repetidamente com figuras humanas de aparência estranha. Embora nunca tivessem visto nada de concreto além das luzes, a equipe de Holanda acumulou um vasto material, centenas de fotos mostrando pontos luminosos no céu, esferas pairando sobre o rio e até imagens em que se percebia claramente uma forma sólida cercada de luz. As filmagens mostravam objetos acelerando e parando de maneira abrupta, algo que nenhum avião ou helicóptero poderia reproduzir. Apesar disso, era difícil para a aeronáutica cravar conclusões definitivas. Durante quase 4 meses, os militares se revezaram em vigílias e patrulhas noturnas. Holanda, em particular, teria experiências muito próximas. Anos depois, contaria que viu objetos tão perto que podia distinguir sua estrutura metálica. E, em alguns casos, perceber detalhes como janelas ou áreas escuras no casco. Uma vez, enquanto estava sozinho em observação, viu uma nave pairar sobre o rio, emitindo uma luz azulada intensa. Sentiu uma estranha paralisia, como se estivesse sendo observado profundamente, não apenas fisicamente mas mentalmente. Em dezembro de 1977, a missão foi oficialmente encerrada. O relatório final reconhecia a ocorrência de fenômenos aéreos não identificados,
mas não apresentava explicações. As imagens e documentos foram arquivados sob sigilo, e o assunto deixou de ser discutido publicamente pelos militares. Aos poucos, a vida em Colares voltou ao normal, embora o medo persistisse entre os moradores por meses. Quase 20 anos depois, em 1997, já reformado, o coronel Holanda concedeu uma entrevista histórica à revista UFO, conduzida por autor J. G. Vaerd. Pela primeira vez, um oficial diretamente envolvido na operação falava abertamente sobre o que viu. Holanda confirmou que havia presenciado objetos voadores de tecnologia desconhecida e que eles pareciam ter comportamento inteligente. Descreveu esferas, cilindros e formatos semelhantes a pratos invertidos, alguns com até 100 metros de diâmetro. Contou também que não acreditava se tratar de fenômenos naturais, mas de algo fabricado e controlado, vindo sabe-se lá de onde. Poucos meses após essa entrevista, Holanda foi encontrado morto em casa. O laudo apontou suicídio por enforcamento, mas a notícia alimentou inúmeras especulações. Alguns acreditavam que ele poderia ter sofrido pressão para se calar. Outros achavam que os eventos vividos na Amazônia haviam deixado um trauma profundo e duradouro. Para os ufólogos, a morte dele se tornou parte inseparável da lenda. Um capítulo sombrio que dava ainda mais peso à Operação Prato. Em 2004, parte da documentação da operação foi liberada pela Força Aérea Brasileira, atendendo a pedidos de pesquisadores e à Lei de Acesso à Informação. Fora mais de 1.500 páginas de relatórios, dezenas de fotos e desenhos feitos pelos próprios militares, ainda assim, filmes e imagens mais detalhadas permaneceram classificados. Para alguns, isso era prova de que havia material muito mais revelador guardado. Para outros, apenas evidência de que a aeronáutica não queria gastar recursos para analisar algo inconclusivo. A Operação Prato passou a ser reconhecida internacionalmente como um dos casos ufológicos mais bem documentados do mundo, tanto pelo volume de dados quanto pelo envolvimento oficial das Forças Armadas. Tornou-se uma espécie de arquivo X brasileiro, inspirando documentários, reportagens e até produções de streaming. A cidade de Colares, antes um lugar pacato, entrou para o mapa do turismo ufológico, recebendo visitantes curiosos e pesquisadores. As hipóteses sobre o que realmente aconteceu são variadas. Alguns cientistas levantaram a possibilidade de que as luzes fossem resultado de plasma atmosférico ou algum fenômeno elétrico gerado pela interação entre a umidade, os rios e a floresta. Outros sugeriram que poderiam ser testes de aeronaves secretas, conduzidos por países estrangeiros na região amazônica. Para os entusiastas do fenômeno UFO, no entanto, não havia dúvida. Tratava-se de contato com inteligência extraterrestre. Nenhuma dessas teorias, contudo, foi comprovada. Mais de 4 décadas se passaram, mas o mistério persiste. Muitas testemunhas envelheceram ou já morreram e as histórias continuam sendo passadas de geração em geração. Algumas pessoas ainda evitam falar sobre o assunto, temendo ser ridicularizadas. Outras se orgulham de ter presenciado algo que desafia a compreensão humana. Talvez um dia todos os documentos e imagens venham à tona, revelando detalhes que até agora permanecem ocultos. Talvez as fotos guardadas mostrem algo tão extraordinário que mude para sempre a percepção sobre nossa posição no universo. Ou talvez a falta de respostas seja exatamente o que mantém viva a lenda da Operação Prato, e assim, nas noites silenciosas de Colares, sob um céu profundo e estrelado, ainda há quem se demore olhando para cima, lembrando histórias antigas e se perguntando se as luzes voltarão.